Às vezes, a alma não se distancia de Jesus abruptamente, mas silenciosamente. Não há um momento claro de virar as costas, nenhum ato consciente de rejeição. Tudo acontece lentamente, quase imperceptivelmente, em meio aos pequenos descuidos do cotidiano. É um distanciamento que não começa com a rebelião, mas com o esquecimento. Um esquecimento envolto em rotina, em pressa, em obrigações que aos poucos vão ocupando o espaço que antes era só para ele. No início, nada parece diferente. Você continua orando, continua crendo, continua dizendo: Deus está comigo. Mas algo sutil muda. As palavras se tornam automáticas. A oração perde o calor e o coração, que antes ardia de amor, começa a ficar morno. E o mais doloroso é que você mal percebe. Você continua fazendo a coisa espiritual, mas sem sentir a presença dele. Você faz isso por hábito, não por amor. Você faz isso com a mente, mas não mais com a alma. A alma não se afasta porque deixa de amar, mas porque se acostuma a isso. O hábito é uma das armadilhas mais silenciosas do inimigo. Faz o sagrado parecer banal, o eterno parecer rotineiro. E quando o divino deixa de nos surpreender, o coração começa a esfriar. Não por falta de fé, mas por distração excessiva. Você para de olhar para o amor para olhar para o mundo. Você para de ouvir a sua voz para atender a outras necessidades mais urgentes, mais altas, mais imediatas. O mundo moderno tem um talento especial para anestesiar a alma. Ele te enche de tarefas, compromissos, metas, coisas que você precisa fazer. E sem perceber, você deixa de buscar a Deus apaixonadamente e passa a tentar encontrar tempo para Ele na sua agenda. Mas Jesus não quer fazer parte da sua agenda. Ele quer ser o centro da sua vida. Ele não pede o seu tempo. Ele pede o seu coração. Porque quando o coração está em chamas, o tempo aumenta. Mas quando o coração esfria, nem um dia inteiro parece suficiente. Talvez você se lembre de como era quando o sentia perto. Aqueles dias em que rezar não era uma obrigação, mas um encontro. Em que falar com ele era tão natural quanto respirar. Havia lágrimas, sim, mas também uma ternura que envolvia tudo. Você sentia que cada palavra dele o sustentava, que cada passo era cheio de significado. Até que um dia, sem saber como, aquela chama se apagou. Você não o sentia mais da mesma forma. E você pensava que talvez isso fosse normal, que a fé madura fosse mais racional, menos emocional. Mas o amor verdadeiro, mesmo que se aprofunde, nunca esfria. Se a chama se apaga, não é maturidade, é distância. A distância nem sempre é medida em metros, mas em atenção. Quanto menos você olha para o amor, mais distante se sente dele. Jesus não foi embora, mas você baixou o olhar. Você se distraiu com as luzes do mundo, com as exigências do dia, com as pequenas coisas que parecem urgentes, mas não são satisfatórias. E assim, sem se rebelar, você simplesmente parou de buscar. Mas mesmo que a alma esteja distraída, o amor nunca deixa de ter esperança. Jesus não te ama menos porque você se desviou. Ele te ama do mesmo jeito, só que com uma tristeza suave, como alguém que vê alguém que ama caminhar em outra direção. Ele não te força a voltar, mas também não para de te chamar. Sua voz não grita, ela sussurra. Às vezes em forma de saudade, às vezes em forma de vazio. Um vazio que não pode ser preenchido com nada, porque não foi feito para nada além dele. É aquele sentimento que surge de repente quando tudo parece bem, mas algo dentro de você diz: estou perdendo algo. Ou melhor, estou perdendo alguém. A alma se afasta inconscientemente quando o amor deixa de ser uma prioridade e se torna uma lembrança. Quando a paixão do começo é substituída por um não tenho mais tempo. Mas o amor de Jesus não é apenas mais um compromisso no seu dia. É a fonte de todo o seu dia. Ele não veio para fazer parte da sua vida. Ele veio para ser a sua vida. E quando você entende isso, começa a reconhecer quantas coisas ocupavam um lugar que não lhes pertencia. Às vezes, o que mais nos distancia de Jesus não é o pecado puro e simples, mas o conforto.
Aquela sensação de que está tudo bem, de que já conheço Deus, de que orei uma vez. Mas o amor não se sustenta em memórias. Ele precisa de presença. Assim como um relacionamento humano esfria quando não é cultivado, o vínculo com Cristo também precisa de alimento, tempo, silêncio, honestidade. E ele não espera perfeição, apenas sinceridade. Ele não precisa de palavras bonitas, mas de um coração disposto a dizer: Senhor, sinto falta de te ouvir. Se há uma coisa que a alma sempre reconhece, mesmo quando adormece, é a ausência da sua voz. Essa ausência pesa muito. É uma solidão que nem pessoas nem realizações podem preencher. E esse peso, em vez de condenação, é graça. É a maneira de Jesus lhe dizer que ele ainda está esperando por você. Ele não fechou a porta. Você apenas se afastou da soleira. O retorno começa com o reconhecimento. Você não precisa de fórmulas ou rituais. Você só precisa parar, respirar e admitir que tem vivido distraído. Que você o ama, mas o esqueceu no meio do barulho. Que você não partiu para sempre, mas parou de olhar para ele. Naquele instante, mesmo que você não diga uma palavra, os céus inteiros se comovem. Porque para Jesus, um coração que reconhece sua distância já está no caminho de volta. A alma pode se afastar sem perceber, mas o amor de Cristo nunca se afasta. Ele continua a caminhar com você, mesmo quando você parou de caminhar com ele. Espere pacientemente pelo momento em que olhar para trás e sentir o desejo de retornar. E quando esse desejo despertar, não o ignore, porque esse anseio não vem de você. É o próprio amor chamando de dentro. E assim, todo o renascimento começa, não com gritos, mas com suspiros. Não com certezas, mas com a simples decisão de dizer: Jesus, eu quero voltar. Há algo misterioso no amor de Jesus. Ele nunca se esvai, mesmo quando a alma se vai. Ele não se ofende, nunca se cansa, nunca para de chamar. Você pode tentar se encher de barulho, se distrair com mil coisas, se convencer de que está tudo bem, mas nos momentos mais silenciosos, quando o mundo abaixa o volume, a voz dele ressoa. Não com exigência, mas com ternura. Não com reprovação, mas com saudade. É a voz de alguém que continua a amar mesmo quando você não o ouve mais. Deus não grita, ele sussurra. E talvez seja por isso que o seu chamado é tão fácil de ignorar num mundo onde cada som compete por atenção. Mas ainda assim ele está lá, constante, paciente, insistente, como uma batida de coração. É aquele sentimento inexplicável que te acompanha em meio ao barulho, uma tristeza suave, uma saudade sem nome, um eco interior que diz: volte. E mesmo que você tente silenciá-lo, ele não desaparece. Porque o amor verdadeiro não desaparece. Ele espera. O chamado de Jesus nem sempre vem em lugares espirituais. Às vezes, ele se manifesta em meio ao caos. Em uma noite sem dormir, em uma conversa inesperada, em uma canção que toca sua alma sem saber por quê. Ele vem na forma de uma lembrança, uma frase que você ouviu anos atrás, um verso que volta sem que você o tenha procurado. Deus tem mil maneiras de lembrar que não se esqueceu de você. Ele não precisa se impor, ele apenas deixa rastros. E se você parar por um instante, você os vê em todos os lugares. Muitos confundem o silêncio de Deus com a sua ausência. Mas na realidade, o silêncio é o espaço onde ele mais fala. Não no ruído, mas na presença. Porque quando a alma se cala, o coração se torna receptivo. E ali, entre pausas e respirações, ouve-se a voz mais pura, aquela que soa não nos ouvidos, mas no fundo. É a voz que não julga, que não pressiona, que não exige. Ela apenas te chama pelo nome. Ela te lembra quem você é e de onde você vem. Jesus nunca parou de te buscar. Mesmo quando você correu na direção errada, ele caminhou atrás de você, esperando o momento certo para tocar seu ombro sem forçar sua decisão. Porque o amor de Deus sempre respeita a liberdade. Ele poderia impor, mas prefere convidar. Ele poderia te fazer voltar, mas prefere que você volte por amor.
É por isso que a voz dele não ressoa como um trovão, é mais como um suspiro. E, no entanto, esse suspiro tem o poder de mover montanhas dentro do coração. Há momentos em que esse chamado parece desconfortável. Nem sempre vem envolto em doçura. Às vezes, ele se manifesta na forma de vazio. Aquele vazio que nenhuma pessoa, conquista ou experiência pode preencher. Você tenta escapar dele distraindo-se, mas ele retorna repetidamente. Não para atormentá-lo, mas para lembrá-lo de que você foi criado para algo maior do que o temporal. Esse vazio não é punição, é direção. É o eco da alma reconhecendo sua origem. Quando a alma se desconecta do amor, o mundo pode continuar como está, mas algo dentro de você deixa de fazer sentido. As coisas que antes o entusiasmavam perdem o brilho, os objetivos perdem o sentido, as vitórias parecem incompletas. E é aí que a voz do Mestre se torna mais audível. Não com frases, mas com presença. É como se ele dissesse: lembra quando éramos um? Lembra quando você não precisava de nada além do meu amor para se sentir vivo? Essa memória da alma, essa memória do que foi, é a semente do retorno. Jesus não te procura para te repreender, mas para te restaurar. Ele não te chama para te apontar os teus erros, mas para te lembrar que ainda há um caminho. Ele não diz: por que você foi embora? Mas sim: venha, ainda há lugar para você. O seu amor não negocia, não mede, não condiciona. Ele simplesmente é. E essa constância é o que mais cedo ou mais tarde vence toda a resistência. Porque ninguém pode fugir para sempre de um amor que nunca deixa de amar. Talvez neste momento, sem saber porquê, você sinta esse chamado. Não é coincidência. É Jesus batendo a porta do seu coração, mais uma vez. Não com raiva, mas com a gentileza de quem nunca se cansa de esperar. Às vezes, você o ouve quando tudo parece estar indo bem, como se uma voz invisível estivesse te lembrando que há algo mais. E outras vezes, você o ouve em meio à dor, quando não aguenta mais. Em ambos os casos, a intenção é a mesma: trazer de volta a alma que se extraviou. O chamado de Deus não se apaga com o tempo, porque o tempo não afeta o amor eterno. Um ano, uma década, uma vida inteira pode passar, e ainda assim a sua voz continuará buscando a fresta por onde entrar. Em cada pôr do sol, em cada silêncio, em cada pausa da alma, essa voz espera por você. E quando você finalmente para, quando ousa ouvir, percebe que ele nunca parou de falar. Só você parou de ouvir. Jesus não busca multidões, ele busca corações. Ele não precisa de templos lotados. Ele precisa de almas dispostas. Porque o amor de Cristo não se mede pelo número de orações, mas pela sinceridade da entrega. E quando você decide ouvi-lo, mesmo com medo, mesmo sem saber como retribuir, algo dentro de você começa a despertar. A distância diminui, a culpa se dissolve, e aquele primeiro passo em direção a ele se torna o início de uma nova história. A voz de Jesus é como uma melodia antiga que sua alma reconhece, mesmo que sua mente a tenha esquecido. Não importa quanto barulho você tenha permitido entrar, essa melodia continua tocando. E no momento mais inesperado, quando você pensa que não há mais volta, essa melodia se torna irresistível. Você não consegue explicar, mas sente a necessidade de retornar. Não por dever, mas por amor. Não porque você falhou, mas porque você sente falta da presença dele. Este é o chamado de Cristo. Ele não desaparece, apenas espera. E quando você finalmente para ouvi-lo, você descobre que não foi ele quem parou de falar, mas você quem parou de ouvir. E naquele momento o silêncio deixa de ser vazio e se torna lar. Há um momento na vida da alma que não pode ser descrito logicamente. Aquele momento em que o coração cansado decide retornar. Você não sabe exatamente o que o desencadeia. Às vezes, uma oração chorosa, às vezes um silêncio profundo, às vezes o simples cansaço de viver sem sentir. Mas algo dentro de você se rende. E nessa entrega Jesus entra novamente. Não com reprovações, mas com uma ternura que desarma todas as defesas. É o retorno ao primeiro amor.
Retornar ao primeiro amor não é repetir emoções do passado, mas redescobrir a pureza que as originou. É relembrar como era amar sem medo, rezar sem fórmula, chorar sem vergonha, crer sem condições. É retornar àquele ponto em que a alma não buscava benefícios, apenas presença, onde Jesus não era um conceito, mas um companheiro. Aquele amor inicial tinha uma inocência sagrada. Não media, não negociava, não pedia, simplesmente amava. E quando você retorna, esse fogo reacende, não com a intensidade desordenada do começo, mas com a maturidade de quem aprendeu as dificuldades de estar longe. O retorno nem sempre começa com alegria. Às vezes começa com lágrimas. Com a sensação de ter perdido tempo, com a vergonha de tê-lo esquecido, com a tristeza de ter tentado preencher o seu lugar com coisas que não duraram. Mas essas lágrimas são sagradas, porque purificam. Não são lágrimas de culpa, mas de reconhecimento. É o coração dizendo, senti sua falta. E Jesus, que nunca partiu, responde, eu também. O amor de Cristo não exige que você retorne perfeito, apenas que retorne sincero. Ele não pede explicações, ele lhe oferece um abraço. Ele não o lembra do que você fez de errado. Ele o lembra de quem você é. É um reencontro sem julgamento, porque o amor dele não se baseia no seu desempenho, mas na sua natureza. Ele não o ama porque você merece. Ele o ama porque não pode deixar de fazê-lo. E quando você entende isso, algo dentro de você se estilhaça. A dureza, a culpa, a distância. Num instante, a alma respira novamente. O retorno ao primeiro amor não é apenas um sentimento, é uma experiência. É sentir a sua presença novamente na vida cotidiana, no ar, na calma, nos pequenos milagres de cada dia. É descobrir que as mesmas palavras de sempre têm um novo poder, que a oração é novamente um encontro, que o nome de Jesus, quando pronunciado, não é mais uma ideia, mas uma realidade viva que preenche tudo. É como se a alma, depois de tanto tempo na escuridão, abrisse os olhos novamente e encontrasse luz em tudo. Jesus não te acolhe como um mestre severo, mas como um amigo que nunca deixou de te esperar. E quando o seu amor toca o teu interior, é impossível não se despedaçar. Não porque ele te faça sentir pequeno, mas porque a sua ternura é grande demais. É um tipo de amor que não se impõe, mas se oferece. Não exige mudança imediata, mas a realiza com a sua mera presença. Porque quando a alma sente esse fogo novamente, o pecado perde o seu apelo. As distrações perdem a força e o coração naturalmente começa a desejar somente a ele. O primeiro amor tem algo que as palavras não conseguem expressar, uma sensação de lar. Não importa o quão longe você tenha se afastado, quando Jesus o abraça novamente, você entende que é lá que você sempre pertenceu. E você percebe que não era você quem o estava procurando, era ele quem o estava encontrando. Porque a alma não pode retornar por si mesma. É a graça que a atrai, é a misericórdia que a sustenta. Retornar não é um mérito, é um milagre. E quando esse milagre acontece, a vida muda de cor. Tudo parece igual, mas nada é. O amanhecer se torna mais claro, as pessoas mais preciosas, os dias mais significativos. Não porque o mundo mudou, mas porque você o vê de um lugar de amor. Seu olhar se clareia, sua alma se expande e em tudo você encontra um traço da presença dele. É como se o universo inteiro falasse a mesma língua que o seu coração. Retornar a Jesus também significa reconciliar-se consigo mesmo. Entender que mesmo nas suas quedas ele estava lá, que até os seus erros fizeram parte do caminho de volta. Porque Deus não desperdiça nada, nem as suas lágrimas, nem as suas dúvidas, nem os seus silêncios. Tudo foi usado para te trazer de volta ao ponto em que o amor volta a ser o seu centro. E essa compreensão não gera culpa, mas gratidão. Gratidão por um amor que nunca se retirou, por uma paciência que nunca se esgotou, por uma graça que sempre teve o seu nome escrito nela. O primeiro amor não se trata de emoções fortes, mas de uma conexão viva.
Você pode não sentir euforia, mas sente paz. Pode não chorar, mas sabe que algo profundo mudou. É aquela paz inexplicável, aquela certeza suave de que tudo está bem, mesmo quando nada se resolve. Porque você sabe que Ele está lá, e isso basta. Esse suficiente é o sinal de que você retornou. Retornar a Jesus não significa que você nunca mais se desviará, mas sim que agora você sabe onde é o seu lar. Toda vez que a vida tentar distraí-lo, você se lembrará de como é o abraço dele, e isso será suficiente para fazê-lo retornar ainda mais rápido. Porque aqueles que experimentaram esse amor não conseguem esquecê-lo. Podem se desviar por um tempo, mas não podem perdê-lo. Jesus não apaga a memória da alma. Ele a guarda, Ele a preserva para o dia em que você decidir retornar. E quando você volta, você descobre que o amor dele não estava esperando por você no fim da estrada. Ele acompanhou você durante toda a jornada. É assim que é retornar ao primeiro amor. Não um retorno, mas uma ressurreição interior. A alma que ama Jesus novamente não revive uma lembrança. Ela renasce na presença. E a partir desse momento, tudo, absolutamente tudo, começa a se curar de dentro. Quando a alma retorna ao amor de Jesus, algo inevitável acontece. A luz começa a revelar o que estava oculto. Não como um julgamento, mas como um despertar. É impossível que a presença de Cristo entre num coração sem transformá-lo. Sua proximidade ilumina os cantos onde a poeira se acumulou durante anos. E embora essa luz seja bela, pode doer no início. Porque ver o que permitimos habitar dentro de nós, orgulho, amargura, medo, autossuficiência, nem sempre é fácil. Mas essa dor não é punição, é purificação. É o processo divino de limpar o espaço onde somente Ele deveria habitar. A alma humana está cheia de apegos sutis, de pequenos amores que se interpõem entre nós e o amor maior. Não são necessariamente coisas ruins, podem ser pessoas, projetos, hábitos, sonhos. Mas quando algo ocupa o centro do coração, inevitavelmente desloca Deus. E a limpeza espiritual começa justamente aí, em reconhecer o que tomou o seu lugar. Não para eliminar tudo, mas para reorganizar. Porque o problema não é amar as outras coisas, mas amá-las fora de ordem. Quando Jesus retorna ao centro, todo o resto encontra o seu devido lugar. Essa purificação não se dá pelo esforço humano, mas pela entrega. Não é uma questão de força de vontade, mas de entrega. Deus não pede que você se purifique antes de vir. Ele pede que você venha para que Ele possa te purificar. Sua presença age como um fogo que não destrói, mas refina. Um fogo suave, mas constante, que consome o ego, derrete camadas de orgulho e dissolve a rigidez do coração. E quanto mais tempo você passa na presença dele, mais leve você se torna. Não porque você perdeu coisas, mas porque você se libertou daquilo que o oprimia. Às vezes, essa limpeza se manifesta na forma de perda. Pessoas se afastando, portas se fechando, caminhos mudando. E é normal que doa. Mas o que parece perda muitas vezes é proteção. Jesus não tira nada de que você precisa para cumprir o seu propósito. Ele apenas remove o que o impede de realizá-lo. Cada coisa que se vai abre espaço para algo mais puro. Cada vazio que se abre é um convite para preencher a sua alma com o eterno. E se você confiar, aos poucos você entenderá que não era o mundo que estava desmoronando. Era você quem estava sendo libertado. A purificação da alma também envolve reconciliação. Você não pode seguir em frente carregando ressentimento, culpa ou feridas não curadas. O amor de Cristo não apenas perdoa seus erros, mas também lhe ensina a perdoar os dos outros. Ele lhe mostra que a ferida não é o fim, mas o início de uma transformação mais profunda. Você aprende a olhar para o passado não com ressentimento, mas com gratidão. Não porque ele foi perfeito, mas porque o trouxe a este ponto, o ponto do reencontro. A purificação da alma não apaga a história, ela a redime. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em você, nenhum canto permanece o mesmo. O que você antes justificava agora o incomoda. O que antes o atraía agora o cansa.
Não por culpa, mas porque seus olhos estão enxergando sob uma luz diferente. É como se seu eu interior estivesse aprendendo uma nova linguagem, a do amor genuíno que não busca possuir, mas servir. Não busca ganhar, mas dar. E nesse processo, a alma se torna mais sensível. Você começa a distinguir o que ressoa com Deus e o que não ressoa. O que antes parecia inofensivo agora lhe rouba a paz. E o que você antes ignorava agora o preenche de significado. Essa sensibilidade não é fraqueza, é pureza recuperada. A limpeza espiritual não acontece da noite para o dia. É um processo em camadas. Deus não lhe mostra tudo de uma vez, porque o seu objetivo não é destruí-lo, mas restaurá-lo. Ele lhe revela cada coisa no momento perfeito, quando você está pronto para abrir mão dela. E ao fazer isso, você percebe que o que ele está pedindo não é um sacrifício vazio, mas espaço. Espaço para o seu amor habitar livremente. Cada coisa que você entrega, uma ferida, um medo, uma dependência, abre mais espaço para a paz. E essa paz, por sua vez, faz você querer se entregar ainda mais. Assim, aos poucos, a alma é purificada, não por obrigação, mas por amor. Jesus não vem para te purificar, para te humilhar, mas para te restaurar a beleza original com a qual foste criado. A sujeira da alma não muda o seu amor por ti, mas te impede de ver o quanto ele te ama. É por isso que quando ele purifica, não o faz com aspereza, mas com ternura. Como um pai que limpa as mãos do filho depois de brincar na lama, sem raiva, sem repreensão, somente com amor. É assim que Deus é contigo. Ele não diz, olha como está sujo, mas sim, olha quanto brilho há por baixo. À medida que a alma é purificada, o coração começa a bater mais suavemente. O que antes era uma luta se torna descanso. O que antes era um esforço agora flui. Você descobre que não precisa controlar tanto, nem entender tudo, nem se encher de coisas. Você começa a desfrutar da simplicidade, um momento de silêncio, uma oração sincera, um olhar límpido, e é aí que o milagre acontece. O que era um fardo se torna liberdade. Porque a alma purificada retorna ao seu estado natural. A paz, essa limpeza interior, prepara você para uma nova vida. Você não é mais a pessoa que chegou ferida, sobrecarregada e confusa. Agora, você é alguém que passou pelo fogo e emergiu com um coração brilhante. Você não é mais definido pelo que perdeu, mas pelo que recuperou, a comunhão com o seu primeiro amor. E quando você olha para trás, não vê ruínas, vê testemunhos, não vê o que se foi, vê o que sobrou. Porque tudo o que restou após a purificação foi o que verdadeiramente veio de Deus. E assim, passo a passo, a alma se torna um templo novamente. Não um templo de rituais, mas um lugar vivo onde o espírito pode descansar. Um espaço limpo, disponível e amoroso. O mesmo amor que, mais uma vez, toma o trono do coração. Quando a alma é purificada, algo poderoso acontece. O amor que parecia extinto começa a reacender-se, mas desta vez com uma chama mais pura. Não é o fogo impulsivo do início, aquele que queima rapidamente e se consome rapidamente. É uma chama estável, constante e profunda. É o fogo do amor restaurado, aquele que já suportou a ausência, o silêncio, a fragilidade. E descobriu que nada neste mundo se compara à presença de Jesus. O fogo do amor restaurado não grita, mas aquece. Não busca demonstrar, mas transforma. É um amor que compreendeu que servir não é um fardo, mas um privilégio. Que orar não é um dever, mas um encontro. Que obedecer não é perder a liberdade, mas encontrá-la. Quando esse fogo é aceso, a fé deixa de ser um hábito e se torna comunhão novamente. Não se trata mais de fazer as coisas direito para se sentir em paz, mas de fazê-las por amor. A alma não obedece mais por medo do castigo, mas porque se lembrou do quanto ama e do quanto foi amada. Antes, talvez, a oração tivesse se tornado rotina. As palavras fluíam, mas não queimavam. Hinos eram cantados, mas não tocavam o coração. Mas agora, após o retorno, tudo revive. Cada palavra dirigida a Deus carrega fogo. Cada silêncio tem presença, cada gesto tem propósito.
É como se a alma tivesse reaprendido a respirar, e cada respiração fosse uma oferenda, porque quando o amor retorna ao centro, até as menores coisas se tornam sagradas. Jesus não busca uma fé formal, mas sim uma fé ardente. E esse fogo não vem do esforço humano, mas do Espírito Santo que sopra onde há espaço. A fé fria se sustenta na rotina, a fé viva se sustenta na intimidade. Ela não depende de circunstâncias, emoções ou sentir-se bem. Depende de um relacionamento, de uma chama que nunca se apaga porque não depende do vento externo, mas do óleo interno que o amor produz. E esse óleo só se preserva com a presença, com o tempo, com a honestidade diante de Deus. Quando a fé deixa de ser um hábito, toda a vida muda de tom. Não há mais separação entre o espiritual e o cotidiano. Tudo se torna parte do altar. Comer, trabalhar, rir, servir. Tudo se torna oração. Porque uma mente renovada ora sem palavras, adora sem rituais, ama sem esforço. A espiritualidade deixa de ser um momento do dia e se torna o ar que você respira. Você não vai mais à presença de Deus. Você vive nela. O fogo do amor restaurado também transforma a maneira como olhamos para os outros. Quando Jesus retorna ao trono do coração, você não vê mais pessoas para julgar, mas almas para amar. Você começa a entender o seu olhar, um olhar que não categoriza, que não rejeita, que não exige perfeição, mas convida à graça. E assim, sem perceber, você se torna um reflexo da sua ternura. A fé acesa não prega para convencer, ela vive para inspirar. A luz não precisa se defender, ela só precisa brilhar, mas manter esse fogo exige cuidado. Não basta ter retornado. É preciso permanecer. O amor restaurado, como todos os fogos, precisa de alimento. Silêncio, oração, gratidão, serviço. Todos os dias, em meio ao barulho, você deve abrir espaço para retornar ao seu coração e ouvir a voz que tudo acendeu. Porque o mundo, com sua pressa e distrações, sempre tentará apagar o que arde dentro de você. Ele lhe dirá que o amor se esgota, que a paixão se apaga, que o fogo se apaga. Mas a alma que retornou sabe a verdade, que o fogo de Deus nunca se apaga. Ele apenas é negligenciado. O amor restaurado é mais forte porque foi testado. Não depende mais do que você recebe, mas do que você dá. Não busca mais sinais, torna-se um sinal. Não exige mais certezas, vive na confiança. E essa maturidade espiritual liberta você. Livre de expectativas, livre de medo, livre da necessidade de provar sua fé aos outros. Porque você sabe que o único olhar que importa já o viu e o amou exatamente como você é. Às vezes, manter esse fogo envolve solidão. Nem todos compreenderão a mudança, nem todos caminharão em sintonia com o mesmo caminho. Mas isso também faz parte do chamado. Quando você ama de verdade, não busca aprovação, busca autenticidade. Jesus frequentemente precisava se afastar para orar sozinho, não porque não amasse os outros, mas porque amava demais para deixar que o barulho extinguisse sua conexão com o Pai. Então, você também. Aprenda a proteger seu fogo. Nem tudo merece sua energia, nem tudo alimenta sua alma. Guarde o espaço onde a voz dele arde dentro de você. O amor restaurado torna você mais sensível, mas também mais forte. Você chora com mais facilidade, não por desespero, mas por ternura. As feridas do mundo machucam você, mas não o destroem. Você sente compaixão por aqueles que ainda não retornaram, porque sabe como é viver longe dele. E essa compaixão se torna sua força motriz. Você quer compartilhar o que encontrou, não por obrigação, mas porque o fogo do amor, quando é real, busca se espalhar. Este fogo não se demonstra em grandes gestos, mas em pequenos atos de fidelidade. Na maneira como você trata os outros, na maneira como fala, na maneira como escolhe. É o tipo de fogo que não emite som, mas transforma ambientes. As pessoas não sabem exatamente o que você tem, mas sentem. E você sabe o que é. É Cristo vivendo em você. É o fogo do seu amor restaurado. E assim, aos poucos, o que antes era costume se torna comunhão.
O que antes era dever se torna prazer. O que antes era religião se torna relacionamento. A fé deixa de ser uma prática e se torna uma batida de coração. Uma batida de coração que queima, constante, suave, eterna. Porque quando Jesus restaura o amor, a vida deixa de ser repetição e se torna revelação. E todos os dias, quando você acorda, você se sente da mesma forma que no primeiro dia em que voltou. Estou onde sempre deveria estar, no fogo do seu amor. O verdadeiro amor por Cristo não precisa ser divulgado. Não carrega cartazes, não busca atenção, não anseia por reconhecimento. Manifesta-se nas coisas mais simples, na sua aparência, na sua fala, na sua reação a coisas que antes o fariam reagir com raiva ou medo. Quando o amor de Jesus se instala no coração, a transformação começa a acontecer silenciosamente. Ninguém vê sua mudança repentina, mas tudo em você começa a falar uma nova linguagem. A fé não muda você apenas internamente. Ela reordena toda a sua vida. Suas prioridades mudam, seus desejos são purificados, suas decisões se tornam mais conscientes. O que antes o perturbava agora o acalma. O que antes o atraía agora parece vazio. É uma metamorfose profunda e silenciosa, um processo no qual Deus substitui a ansiedade por propósito e o ruído pela clareza. Não há necessidade de forçar nada, porque o amor se torna a força motriz. O que você antes fazia por obrigação, agora faz por devoção. A transformação que vem do amor não é teatral. Não busca demonstrar espiritualidade, mas vivê-la. Jesus nunca pediu ostentação. Ele pediu consistência. Sua filosofia era simples. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse pelas suas palavras ou pelas suas aparências, mas pelos seus frutos. E os frutos do amor restaurado são visíveis: paciência, humildade, ternura, compaixão, alegria sem motivo aparente. Não se trata de fingir perfeição, mas de permitir que o Espírito molde seu caráter até que sua presença reflita a dele. No início, você pode não notar, mas outros notarão. Alguém lhe dirá: percebi que você está diferente, mais calmo, mais leve. E você sorrirá, porque saberá que não é diferença, é liberdade. Não é uma nova versão de si mesmo, mas o seu verdadeiro eu, aquele que Deus criou antes que o mundo o enchesse de camadas e defesas. Essa é a transformação mais real, aquela que lhe devolve a essência que você havia perdido. Amar a Cristo muda a maneira como você vive, porque muda a maneira como você enxerga. Você não olha mais com o ego, mas com o Espírito. Você vê aqueles que o machucaram e, em vez de vingança, sente compaixão. Você vê aqueles que sofrem e, em vez de pena, sente o desejo de servir. Você vê seus próprios erros e, em vez de culpa, encontra aprendizado. Tudo é reinterpretado à luz do amor. E essa nova perspectiva é a evidência de que algo divino está agindo em você. O amor verdadeiro sempre transforma, mas o faz sem impor. Você não precisa tentar ser melhor, porque o amor naturalmente o impulsiona a isso. Ele o torna mais sensível à sua voz interior, mais cuidadoso com suas palavras, mais seletivo com o que consome, mais presente no que faz. Você não vive mais no automático, mas com intenção. Cada gesto se torna uma oração, cada ação se torna uma semente. Porque quando Cristo habita no coração, até as coisas mais mundanas se tornam atos sagrados, e é nessa simplicidade que reside a verdadeira revolução espiritual. Não em milagres visíveis, mas nas mudanças que só você e Deus conhecem. Naquele momento em que você decide perdoar antes que lhe peçam. Naquele instante em que você escolhe permanecer em silêncio para não magoar. Naquele pensamento que se transforma antes de se tornar palavras. Esse tipo de transformação não vira manchete, mas enche o céu de alegria. É o tipo de mudança que o mundo não consegue explicar, mas também não consegue negar. O amor por Jesus também lhe ensina a abrir mão do controle do futuro. Você não precisa mais entender cada passo, porque confia na orientação. Você não vive mais calculando o que vai acontecer.
Você vive no presente, sabendo que o amanhã está em mãos mais sábias. A ansiedade dá lugar à paz, e a paz se torna seu estado natural. Você não busca mais bênçãos, porque entendeu que a maior bênção é a sua presença. E onde a sua presença está, nada falta. A transformação silenciosa também se reflete na maneira como você encara as dificuldades. Antes, uma provação o enchia de medo ou rebelião. Agora, mesmo que doa, você pode dizer: eu sei que isso também tem um propósito. Não porque você se tornou indiferente, mas porque confia. Você confia que cada processo traz uma lição e cada ferida uma semente de sabedoria. E essa confiança não o torna insensível, ela o fortalece. A fé madura não busca evitar o fogo, mas sim atravessá-lo sem perder a esperança. Essa nova maneira de viver também o torna mais humano, mais próximo, mais empático, mais real. Você não está mais interessado em parecer santo, mas em viver autenticamente. Você não busca mais convencer, mas conectar. Você não tem mais medo de mostrar suas fraquezas, porque sabe que a força de Deus se aperfeiçoa nelas. E essa vulnerabilidade se torna o seu maior testemunho. As pessoas não o veem como intocável, mas como alguém transformado pela graça. A transformação que vem do amor não se mede por quantas vezes você reza, mas por quanto amor você reflete depois de rezar. Não por quantos versículos você conhece, mas por quantas vidas você toca sem palavras. Não por quanto você fala sobre Deus, mas por quanto você permite que Ele fale através de você. E isso, mesmo que o mundo não aplauda, é o que faz o reino das trevas tremer. Uma alma que ama em silêncio, que serve sem reconhecimento e que permanece fiel, mesmo quando ninguém a vê. Com o tempo, você descobre que essa transformação não tem fim. É um processo que dura a vida toda. A cada dia, Deus aprimora um pouco mais, cura um pouco mais, fortalece um pouco mais. E longe de cansá-lo, isso o enche de esperança, porque você entende que não se trata de atingir uma meta, mas de caminhar juntos. Cristo não quer que você seja perfeito, Ele quer que você permaneça perfeito. Que você se levante a cada dia, mesmo com suas falhas, e continue caminhando com Ele. Assim, sem alarde ou drama, o amor se torna o seu modo de vida. Você não precisa falar muito sobre fé, porque a sua paz fala por si. Você não precisa convencer ninguém de que mudou, porque a mudança é perceptível. E sem perceber, sua vida se torna uma mensagem, uma carta viva escrita pelas mãos de Deus. Porque quando você realmente ama a Cristo, você não precisa tentar ser leve. Você simplesmente é. Retornar a Jesus é um milagre, mas permanecer nele é uma escolha diária. O retorno pode nascer de uma emoção, de uma crise ou de um momento de revelação, mas a permanência nasce da decisão de amar, mesmo quando não se sente o mesmo, mesmo quando o silêncio parece longo. Permanecer no amor é o que transforma um encontro em relacionamento. É a transição da chama inicial para o fogo constante. É entender que a fé não se mede por momentos intensos, mas pela fidelidade no dia a dia. Jesus nunca prometeu que segui-lo seria fácil. Prometeu, em vez disso, que sua presença seria suficiente. Permanecer nele não significa viver sem lutas, mas aprender a não soltar sua mão em meio a elas. Significa continuar a crer quando a excitação se esvai, continuar a buscar quando não há sinais, continuar a amar mesmo quando é difícil. Porque o amor maduro não depende do que sente, mas do que decide. E aqueles que retornaram ao seu primeiro amor sabem que mesmo que haja dias de escuridão, não há outro lugar onde a alma preferiria estar. A permanência não se constrói com grandes atos, mas com pequenos gestos. No momento em que você escolhe orar, mesmo quando não tem palavras. Naquele instante em que você decide perdoar novamente. Naquela escolha silenciosa de confiar quando o medo quer te dominar. Cada uma dessas decisões é uma raiz que se aprofunda. E quanto mais profundas as raízes, menos o vento te move. Essa é a força de um amor que perdura. Não há ausência de tempestades, mas a certeza de que mesmo quando os ventos sopram,
A árvore não cai porque suas raízes estão em Cristo. Permanecer no amor também significa cuidar da chama. O mundo, com seu ritmo acelerado, tentará distraí-lo. Ele o encherá de barulho, urgência e comparações. Tentará convencê-lo de que o fogo da fé é uma fase, que o amor esfria com o tempo. Mas a alma que provou a presença de Jesus sabe que o fogo nunca se apaga, apenas se torna negligenciado. Portanto, todos os dias, mesmo que por um momento, volte-se para ele. Não espere até sentir vontade de buscá-lo. Busque-o e o desejo retornará. Porque a presença de Deus não depende do seu humor, depende da sua entrega. Permanecer não é imobilidade, é movimento constante em direção ao mesmo centro. É continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar amando com maturidade. Haverá dias em que a fé parecerá silenciosa, e isso também faz parte do amor. Jesus não pede que você esteja sempre em chamas. Ele pede que você não apague a esperança. Às vezes, permanecer significará resistir. Outras vezes, significará descansar. Mas em ambos os casos, o amor dele o sustentará. Com o tempo, você descobre que permanecer em Jesus não significa nunca mais cair, mas sim saber sempre se levantar em direção a ele. Você não se condena mais pelas suas quedas, porque entendeu que a graça nunca se esgota. Você sabe que mesmo quando tropeça, há braços à sua espera. Permanecer é exatamente isso. Confiar que o amor de Deus não se quebra com os seus erros, mas se manifesta em meio a eles. É escolher uma e outra vez retornar ao seu olhar, sem medo, sem culpa, com humildade e gratidão. A alma que permanece não vive mais para a emoção, vive para a comunhão. Não busca mais experiências intensas, busca intimidade constante. Não se alimenta mais de milagres, mas de presença. Ela compreendeu que o mais milagroso não é ver o mar se abrir, mas sentir paz quando o mar permanece fechado. Porque essa paz é um sinal de que Cristo vive dentro de você. Permanecer em seu amor é viver dessa certeza. Aconteça o que acontecer, ele está lá e isso basta. Você também aprende que permanecer implica compartilhar. Você não pode guardar para si o que recebeu tão generosamente. O amor que permanece se torna um rio, não um lago. Ele flui em direção aos outros. Você não ama mais apenas Jesus, mas ama com Jesus. Sua maneira de lidar, falar e ouvir se torna um canal para o seu amor. E aí você descobre o propósito mais profundo de todo esse processo. Não apenas retornar e se sentir completo, mas refletir o seu coração na terra. Permanecer no amor não significa viver sem questionamentos, mas sim ter um lugar onde todos os questionamentos repousam. É um refúgio invisível ao qual você sempre pode retornar, mesmo quando o mundo se torna incerto. É saber que mesmo com a mudança das estações, uma verdade permanece. Cristo permanece fiel. Enquanto você permanecer nele, nada nem ninguém poderá separá-lo do seu amor. Haverá dias em que a alma se sentirá cansada e outros em que o fogo arderá intensamente. Haverá períodos de expansão e outros de quietude. Mas em todos eles o amor permanece, porque não cabe a você sustentá-lo. É ele quem o sustenta. Permanecer na realidade não é se agarrar firmemente, mas se deixar segurar com confiança. É viver sabendo que a fidelidade de Deus é maior que a sua inconstância e que o seu amor sempre será maior que a sua fraqueza. E assim, passo a passo, a alma aprende a descansar no amor em vez de temer perdê-lo. Você não corre mais para alcançá-lo, porque sabe que ele corre com você. Você não tenta mais merecê-lo, porque entendeu que a graça não se conquista, se recebe. E a partir dessa certeza, a alma se estabiliza. O coração fica em paz e toda a vida encontra seu ritmo perfeito, o ritmo do amor eterno. Permanecer em Jesus é viver em casa, é acordar todos os dias, sabendo que não há nada a temer, porque nada pode separar você dele. E quando você finalmente entende isso, você sabe que nunca mais irá embora. Não porque você não pode, mas porque você não quer mais. Se esta mensagem tocou sua alma,
Se em algum momento você sentiu que Jesus falou com você entre estas palavras, convido você a ficar perto. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuarmos caminhando juntos nessa busca por amor, fé e propósito. E se este vídeo te inspirou, por favor, dê um curtir. Não por uma questão de números, mas para que mais corações também possam ouvir que sempre é possível retornar a Jesus. Seu apoio permite que sua mensagem continue alcançando aqueles que precisam se lembrar dele hoje. Porque, às vezes, um simples vídeo pode ser o começo do retorno de uma alma ao seu primeiro amor.